Ok, vamos lá. Em relação às características da população brasileira, eu gostaria que vocês ficassem o tempo todo com a apostila junto, porque na apostila tem, como sempre, né, tem gráficos, mapas que são importantes que eu vou pedir para vocês olharem. E eu estou, por enquanto, querendo começar analisando a página 48 da apostila, porque aí é possível traçar um perfil diferente da população. Qual é o perfil que vocês vão traçar através dos trabalhos de vocês? É o perfil cultural da população brasileira, certo? Quais são as características culturais herdadas de quais povos, no estilo de vestir, na comida, nos costumes, né? Em tudo isso. Vocês vão me falar, então, vocês vão apresentar essas características culturais da população brasileira. E eu hoje passo para vocês um perfil ou as características socioeconômicas da população brasileira, tá? A partir dos indicadores socioeconômicos, um perfil da população brasileira, as características dela, em números. Entendem? Vocês me passam as características culturais, eu passo as características estatísticas mesmo, aquelas formadas por números, análise de números da população brasileira. Tá. Antes de mais nada, é importante esclarecer para que se estuda isso, porque nós estamos tratando e criando um perfil da nossa população, um perfil do qual vocês fazem parte, são características nossas em que a gente avalia em geografia o que precisa mudar, o que é importante que permaneça, que características são específicas do brasileiro, que características o brasileiro teria que reavaliar. E vocês, eu, nós, como brasileiros que somos, é extremamente importante que a gente avalie essas coisas, né? Acima de tudo, em primeiro lugar, a nossa história, a nossa geografia. Porque se a gente conhece a casa da gente, fica mais fácil quando sair conhecer outros lugares, ter noção do que está falando, poder defender, poder argumentar, né? Fica melhor assim. Então, aí, dentro dessas características da população brasileira, e esses dois gráficos que vocês têm ali, um vai mostrar a evolução da população brasileira, certo? E o outro em milhões de habitantes, e o outro, evolução da população mundial em milhões de habitantes. Aí, vocês observem que nos dois casos a curva é crescente. O que isso significa? Que conforme os anos vão passando, essas populações vão aumentando, tanto a nossa quanto a do Brasil. Ou seja, no aspecto crescimento populacional, nós estamos acompanhando a lógica mundial de aumento populacional. Só que observem que a partir de entre 1950 e 1996, a população mundial aqui, ó, esse dado aqui, ó, esse aqui, observe o quanto ela cresceu. É muito e rápido, né? Ó, é pouco tempo aqui embaixo, ó, se vocês avaliarem. E é muito crescimento, tá? Entre 1950 e 1996. Ela dobrou de 2,5 para 5,8 e mais um pouco, né? Porque tem o 0,8 a mais. Em compensação, no mesmo espaço de tempo, entre 1950 e 1991, digamos, ali no Brasil, eu fui de 51 para 146. Eu praticamente tripliquei a população brasileira, certo? É quase triplicar a população brasileira. Então, significa que foi um período de crescimento extremo da população. Isso é problemático? É, tá? Toda a população que cresce muito e muito rápido representa assim, ó, a população cresce rápido, mas as infraestruturas e os serviços públicos não conseguem acompanhar. Ah, incompetência, isso aqui não é. É uma questão dinâmica mesmo de construção, de contratação, de burocracia, de lei, tá? Não é assim, simplesmente você decide fazer alguma coisa. Vocês podem perceber até pela gente, no particular mesmo, tu quer construir uma casa, você precisa ter toda uma regulamentação. Não pode construir a casa no limite do terreno, tem que ter pelo menos 1 metro de distância do limite. A tua casa tem que estar, hoje, né? Se você for construir uma casa hoje, o seu terreno tem que estar todo cercado. Essa divisão tem que ter no mínimo 1 metro de altitude. Tu tem que construir fossa com filtro e sumidouro. Não pode só fazer aquele buraco lá e chamar de fossa do banheiro e da pia. Tem que ser separado. Tem um monte de regulamentações, de leis, certo? Tem que ter uma planta da casa assinada por um engenheiro, porque se der um problema, ele é o responsável. Esse tipo de coisa. E
Nessas épocas aqui, não. E conforme as coisas são jogadas dessa maneira, a população cresce muito rápido e é difícil de ter controle, tá? Por exemplo, uma população que em 40 anos triplicou e aumentou quase 100 milhões de pessoas, imagina isso, gente, 100 milhões de pessoas, é meio Brasil em 40 anos que cresceu, né? Como é que eu vou ter escola para todo mundo? É só pensar que aumentou 40 milhões, faz um monte de escola. Tudo bem, eu concordo. Se fossem apenas escolas, mas daí tem que fazer escola, tem que ter serviço de atendimento de saúde, tem que ter área para transporte, asfalto, tem que ter comércio, precisa ter luz, iluminação pública, segurança pública, policiamento, atendimento de bombeiro, tudo isso precisa ser providenciado. Então, é muita coisa em pouco tempo. 40 anos. Mas, gente, é 40 anos, mas são 100 milhões de pessoas que aumentou. Então, para o Brasil, foi um período bastante difícil de administração, fosse quem fosse o governo, por conta dessa rapidez de crescimento populacional. Mas por que será que cresceu tanto, né? Vamos ver. Bom, após a segunda metade, então, né? Eu estou falando aqui, em especial, eu falei de 1940, mas em especial após a segunda metade do século XX, a população brasileira cresce demais. Causas desse crescimento, ou como que isso foi acontecer? Simplesmente todo mundo decidiu ter filho? Não, não é bem assim. De fato, a natalidade aumentou, isso não tem dúvida, tá? Mas o índice de mortalidade caiu muito. Então, antes, digamos, né, vou dar uma hipótese aqui, digamos que para cada 3 pessoas que nascessem, uma morresse, ficavam 2, certo? Então, não era um desequilíbrio tão grande. Acontece que a natalidade continuou, 3 e 3 e 3, só que o índice de mortalidade diminuiu muito. Nasceram 3, antes morria 1, agora não morreu ninguém. Nasce mais 3, morre 1. Não, ainda não. Nasce mais 3. Agora morreu 1. Pronto. Se a cada leva a gente tiver um aumento tão grande assim, porque a natalidade, além de manter, eu falei 3 no começo, né? Então, digamos que aumentou a natalidade, 4 de cada vez. Além de aumentar a natalidade, a mortalidade que daria o equilíbrio diminuiu. Que horror, que pena, tinha que morrer mais gente. Não é assim que funciona. A questão é a seguinte: nasceram mais pessoas e morreram menos por conta justamente daquilo que todos nós queremos. Melhorias na qualidade de vida. Se melhora a qualidade de vida, as pessoas vão conseguir se manter vivas por mais tempo. Quando eu falo em década de 40, eu estou falando de uma expectativa de vida. Lembrem que a gente já estudou isso, né, na aula passada, retrasada? A expectativa de vida, 40 anos de idade. Expectativa de vida hoje, 78. Então, as pessoas que antes morriam muito cedo, hoje elas têm praticamente o dobro da expectativa de vida. E hoje nós já lidamos, gente, aqui no Brasil ainda são poucos, tá? Mas no mundo afora, nós já temos pirâmides etárias que estão divididas assim. As pirâmides etárias atuais, a gente vai falar da pirâmide etária, ela está dividida entre jovem, adulto e idoso. Tem países que a pirâmide etária está dividida em jovem, adulto, idoso e centenário. Mas por que? Deixa junto com o idoso, não? Eles criaram um quarto item na estrutura, no triângulo da expectativa de vida, porque não tem 5, 6 centenários. Eles estão crescendo em quantidade de milhares de pessoas que estão durando até a idade de centenários. E há países como a Coreia do Sul, a Itália, a Alemanha, que nas suas tabelas, nas suas pirâmides etárias de expectativa de vida, já tem divisão assim: jovens, adultos, idosos, centenários e supercentenários, que são as pessoas que estão vivendo acima dos 110 anos de idade. É uma tendência do ser humano hoje, por conta de todas essas vantagens e todos os estudos e todos os investimentos que a gente está tendo para que a vida se prolongue, para que a expectativa de vida aumente, certo? Mas se a gente aumenta a expectativa de vida e mantiver um número muito alto de natalidade, pessoas nascendo, chega um ponto em que a infraestrutura não dá conta de todos, certo? Não vai ter espaço para todas essas pessoas. Bom, aí a gente tem algumas fases de transição demográfica. Essa tabela aqui, eu vou mostrar ela agora para vocês.
E vocês gravem, lembrem-se dessa aula, porque ano que vem eu vou falar dela de novo. Mas só que eu não vou estar falando de Brasil, eu vou estar falando de outros continentes. E no 9º ano ela aparece em algum momento mais uma vez, porque eu estarei falando de outros continentes ainda. E lá na 2ª série, quando a gente falar de toda essa população no mundo de novo, lá vem ela mais uma vez. Claro que as informações vão mudando, não é a mesma, né? Porque a população é dinâmica e se movimenta. Mas dá uma olhada lá. Eu estou falando dessa da página 48 aqui, tá, pessoal? Ó, essa aqui. Olha lá, fases da transição demográfica. Fase 1. Nenhum país desde Ruanda em meados da década de 90. O que é a fase 1? É quando a taxa de natalidade é elevada, próxima à taxa de mortalidade, certo? E a taxa de mortalidade é elevada em virtude de fatores como guerras, más condições de vida e doenças. Ui, acho que estamos voltando para a fase 1. Nenhum país tinha vivido ela desde 1990, mas a gente tem uma coisa chamada pandemia do coronavírus, né? Nesse momento acontecendo. Então, nas fases de transição demográfica, quando nós chegarmos na fase 5 ali, provavelmente ela vai ser muito semelhante em descrição com a fase 1. Mas vamos lá, fase 2. Elevado crescimento. No mundo, muitos países cresceram bastante. Aí ali diz, Uganda, Nigéria, Angola. O que aconteceu? Uma taxa de natalidade muito elevada, muita gente nascendo. Melhores condições sanitárias e de alimentação resultam na queda da taxa de mortalidade. Começou a diminuir a taxa de mortalidade. A população sofre elevado crescimento em razão da queda da taxa de mortalidade. Foi o que aconteceu no Brasil, certo? E não só no Brasil. Depois ali para nós, décadas de 50 a 60, ainda em elevado crescimento. Exemplos colocados, Índia, Brasil, Bangladesh. Taxa de natalidade decai por conta do aumento do acesso feminino ao ensino e ao planejamento familiar. Opa, peraí, está aumentando a população, mas já não na mesma perspectiva, no mesmo número, né? Eu falo década de 40, eu estou falando de famílias com 10 filhos, com 8 filhos. Sim, eu sei que houve situações de família com 15, 16 filhos, mas também houve situações de família com 1 ou 2 naquela época. Não dá para dizer que todas as mulheres tinham muitos filhos, não, tá? Porém, aqui, isso é sempre uma média. Quando eu estou falando em estatística, a gente sempre faz o cálculo da média, nem o extremo e nem o outro. E aqui na fase 3, década de 50 até 70, por aí, as mulheres entram no mercado de trabalho, certo? E a mulher entrando no mercado de trabalho, ela vai ter acesso ao estudo, ela vai começar a estudar mais. Por que isso acontece nessa época? Por 2 motivos. Porque muitos países abrem espaço para as mulheres estudar, até então não tinha. Tem países que proibiam as mulheres estudar, tá, gente? E outros países em que não havia uma proibição, mas também não tinha por quê, porque culturalmente as mulheres elas eram preparadas desde pequena para casar, ter filhos, cuidar da casa, da família e o marido trabalhar. O outro fator, então esse é um. O outro fator que fez com que aumentasse diminuísse o número de pessoas e aumentasse o acesso da mulher ao mercado de trabalho, além do estudo, o primeiro que eu falei foi o estudo, foi a situação da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, muitos homens morreram, porque eram os homens que iam para a guerra. Não era qualquer homem, eram os homens jovens, os homens em idade ativa, idade de trabalho. E muitos homens no mundo morreram na guerra. Então, quem tinha que assumir a família e o sustento da família eram essas mulheres. Então, essas mulheres, elas além de estudar, elas entraram no mercado de trabalho. E uma vez que entrou no mercado de trabalho, muitos maridos não morreram, mas passaram todos esses 4, 5 anos em guerra. Quando eles voltam da guerra, quem que tinha sustentado a casa? Quem que tinha trabalhado e mantido enquanto eles estavam fora? As mulheres, as esposas. Quando eles voltam para casa, essas mulheres, a maioria delas, 80% das mulheres, não vai simplesmente largar o trabalho e dizer, ok, vou voltar para casa, cuidar só das minhas panelas e das minhas coisas. E você trabalha. Não, a maioria das mulheres disse, ok, você voltou, que bom, vai trabalhar, vou trabalhar também, vou trabalhar junto. Elas gostaram, estudaram, se aprimoraram para aquilo, né? Então, as mulheres mantêm-se trabalhando também, tá? Isso faz com que haja menos tempo para ter tantos filhos. E aí, essas mulheres, essas famílias se programam melhor. E as mulheres não vão aceitar ter tantos filhos. Um dos motivos de haver tanto alarde, tanto pavor no mundo hoje em relação aos abortos é justamente isso, gente.
Porque essa foi uma época em que muitas mulheres morreram também por procurar clínicas de aborto clandestino. Muita mulher, principalmente jovem, assim, né? Abortando, porque na época os métodos contraceptivos eles não tinham toda essa divulgação, não eram, como é que fala, distribuídos gratuitamente, esse tipo de coisa. Então as mulheres, para não querer ficar em casa ou para poder trabalhar fora e tal, como elas engravidavam uma gravidez atrás da outra, para não ter que ficar presas em casa o resto da vida, várias delas faziam aborto. Então foi uma época em que isso foi muito discutido, falou-se muito mal do aborto, as mulheres viraram verdadeiros demônios por querer trabalhar e não aceitar o dom da vida, enfim. Debates inúmeros. Qual está certo, qual está errado, o fato não é esse, o fato é o que aconteceu, né? Como deveria ser, ou se foi certo ou errado, agora não adianta mais discutir. Agora a gente tem que ver os números, os dados, as estatísticas. Aconteceram essas situações e as famílias reduziram o número de filhos. Ponto. É isso que importa. Famílias que antes eram de 8, 6 filhos passam a ter 3, 4 filhos. Até a década de 80, 4 filhos era um número bastante normal de encontrar nas famílias. Aí vamos para a fase 4, que é a da nivelação populacional. Exemplos: Japão, Rússia, Itália e China. Estabilização da população em função do equilíbrio entre taxa de natalidade e mortalidade. Claro que esse equilíbrio não é exato, tá, gente? Já pensou um país assim, nasce 2, morre 2, mas morreu só um, mata o outro. Não tem isso. Esse equilíbrio que a gente diz é um equilíbrio de não ter um disparo muito grande entre um número e o outro. Muitos nascimentos, poucas mortes, ou muitas mortes e poucos nascimentos, tá? Há um ponto de equilíbrio que não quer dizer igualdade, tá? Não quer dizer números iguais, mas é um número que dá para se levar tranquilamente. Continua nascendo mais do que morrendo, porém, já não nascem tantos quanto antes e a taxa de mortalidade estabilizou. Entenderam isso? Tá? É nesses pontos que a gente chega e é aqui que nós estamos na atualidade. Agora sim, pirâmide etária. Eu já ensinei vocês a ler pirâmide etária? Eu não lembro se eu já ensinei. É isso aqui, ó. Eu já falei sobre isso com vocês, sobre pirâmides etárias e como que se lê esse tipo de gráfico. Respondam para mim, por favor. Eu ouvi. Já expliquei isso? Não, que eu me lembro, não, prof. Acho que sim. Eu que sim. Eu não sei se eu aprendi aqui ou no Sinergia, mas não Mas sei. dá pra entender um pouco, assim, dá pra entender até. Sim. Pirâmide. Tá, eu vou explicar certinho, vou detalhar, porque tem quem entendeu, quem não entendeu, enfim. Pirâmide etária, o que ela é? Ela é um gráfico, ela é um tipo de gráfico muito utilizado pela geografia, muito utilizado pelos demógrafos, né, para cálculo de população, e que deveria ser muito utilizado pelos nossos administradores, pelos nossos gestores, prefeitos, vereadores, deputados, para poder saber qual é o número qual é a maior parte, o perfil da maior parte da população daquele lugar, para que eu desenvolva políticas públicas para aquela parcela da população, né? Senão dá aquela situação que eu já dei exemplo para vocês. O cara faz um discurso lindo sobre as creches que ele vai construir, mas na cidade dele a maior parte da população é de idosos. E aí? Significa que ele não estudou, que ele não foi conhecer, que ele não vai ser um bom gestor porque ele não tem conhecimento. Aí nós, população, vocês que estão estudando e que vão permanecer integrados a esses números, vocês se informam, vocês ficam sabendo e podem cobrar dos administradores, prefeitos, vereadores. Peraí, a sua política pública não está correta, não é disso que nós estamos precisando, né? Então, a pirâmide etária, ela serve para isso. Vamos lá. Gráfico, então, para medição das idades, das idades, do gênero e de como o crescimento da população está se comportando, está crescendo muito ou não, certo? Isso ajuda na administração e ajuda a perceber se essa sociedade vai ter um crescimento econômico bom ou não. Como que vai saber se vai ter um crescimento econômico bom ou não? A partir de dados de pirâmide etária. Simples assim. Na pirâmide etária, nós temos 3 divisões hoje, oficiais. Uma, isso é legal vocês anotarem, tá? De 0 a 19 anos, a gente chama de jovens. De 20 a 59 anos, eu chamo de adultos. E de 60 para cima, eu chamo de idosos. Aí eu divido essa população em PEI, PEI é uma sigla,
e PEA, PEA. PEI significa população economicamente inativa. São aqueles que não rendem tributos e que não fazem grandes gastos, não fazem altos consumos. Quem é essa população? Os jovens de 0 a 19 anos e os idosos acima de 60. Mas isso é outra estatística que o IBGE também já está inovando para transformar no Brasil. Essa estatística vai mudar porque os idosos no Brasil vão passar a ser vistos a partir dos 67 anos, mas não por enquanto, tá? Por enquanto é a partir dos 60, porque tem muita gente ativa ainda até essa idade, até os 67, 68. Tanto que mudou-se já a regra para aposentadoria, né? Vocês sabem disso, passou 5 anos à frente do que era. Mas a visualização ou o estudo de pirâmide etária ainda permanece assim oficialmente pelo site pelo site não, vendo no site, mas enfim, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Tá. E quem está na PEA? PEA, população economicamente ativa, são os adultos, ou seja, todas as pessoas entre 20 e 59 anos de idade. Na verdade, já dá para trabalhar com 18, pois é, mas esses 18 aos 20, tem muita gente que ainda não trabalha. Então, considera-se população economicamente ativa dos 20 aos 59 anos de idade, tá, gente? É nessa idade. E aí, é nessa faixa. E aí, é nessa faixa que eu percebo se a população, o país tem tendência de crescer economicamente ou não. Quanto mais pessoas nessa faixa de idade, entre 20 e 59 anos, mais gente trabalhando, produzindo, gerando tributos, gerando impostos, e aí a possibilidade de crescimento da população. Tá? Não em números, mas em qualidade de vida, em geração de emprego, economia, é nesse aspecto, tá? O crescimento que eu estou falando. Agora, quanto mais jovens e idosos, isso significa mais gasto para o governo, porque são mais políticas públicas que têm que ser feitas e no Brasil, né? A maioria delas são gratuitas para a população, tipo saúde, educação, lazer. Ok? São serviços públicos, são serviços no Brasil que são públicos, que são gratuitos, né? Existe a opção privada, mas por lei tem que ter garantia pública, tá? Aí, com essa situação, quanto mais eu tenho uma pirâmide comum, aquela assim, certo? Significa que mais crianças eu tenho, então, mais gasto. Quanto mais pirâmide invertida eu tiver, aquela, meu Deus, precisava de uma pirâmide aqui agora. Enfim, eu já vejo uma pirâmide lá e já trago aqui para mostrar para vocês. Mas invertida, com a ponta para baixo, significa que eu tenho um grande número de idosos e menos adultos. O que isso quer dizer? Mais gasto e menos entrada de dinheiro, né? Agora, quando eu tenho uma pirâmide que a gente chama de abaulada, que é aquela pirâmide etária, onde eu tenho, que ela é assim, eu tenho poucos idosos e poucas crianças e muitos adultos no meio, aí sim, esse é um país com grandes probabilidades de crescimento econômico e social. Por quê? Porque a maior parte da população tem idade ativa, idade de trabalho, idade de render, de fazer comércio, indústria e as próprias áreas de estudo mesmo, né, científica, de pesquisa crescer. O Brasil tem uma pirâmide abaulada, justamente a melhor e a principal para fazer o país crescer. Nós temos, segundo as estatísticas, a possibilidade de manter essa pirâmide abaulada por mais 15 anos. Ou seja, por mais 15 anos, a nossa população vai ter mais adultos do que idosos e jovens. Depois disso, nós estamos nos encaminhando para a propensão dos países desenvolvidos. Daqui 15 anos, a gente vai ter muito mais idosos do que jovens e pessoas ativas. Aí sim, tem que decidir. Por isso que foram feitas essas votações de reforma, etc. Se esses idosos vão continuar no mercado de trabalho ou vão sair. Ou a partir de que idade vai ser idoso para sair do mercado de trabalho. Quanto mais gente ficar na população ativa, melhor, certo? E aí, tem muita gente que critica a reforma, só que a reforma usou dados que a própria população forneceu. Por exemplo, assim, eles fizeram um estudo para ver quantas pessoas acima dos 60 anos se mantêm no mercado de trabalho. E viram que de cada 10 pessoas acima de 60 anos, no Brasil, 7 se mantêm no mercado de trabalho. Então, 60 anos não dava mais para usar como uma idade de aposentadoria, que seria uma idade em que você já não tem forças para contribuir, né? E aí eles passaram isso para 65 anos. Então, não foi uma invenção do governo. Foi, na verdade, uma observação de estatística socioeconômica, que é essas que eu estou mostrando para vocês, que mostraram que, de fato, a gente tem uma população
que está se tornando mais idosa e, ao mesmo tempo, está trabalhando por mais tempo. Não vale a pena, entre aspas, né, tornar a aposentadoria aos 60 anos de idade. E quem forneceu esses números não foi o governo, fomos nós para o governo, porque eles observaram o comportamento da população. Se de cada 10 pessoas, 7 acima dos 60 estão trabalhando, então toca o barco e vamos manter essas pessoas no trabalho até os 65, né? Fomos nós que gerenciamos, ou melhor, que fornecemos esse tipo de dado. Na pirâmide etária também, do lado esquerdo, está colorido ali de azul e o lado direito de vermelho. Por quê? Para evidenciar que sempre numa pirâmide etária, eu olho à esquerda o número de homens e à direita o número de mulheres. Observem que no Brasil, desde a década de 60, sempre tem mais mulheres do que homens. O lado direito da pirâmide, ele está sempre pelo menos um pouquinho, mas ele está sempre maior. Aí entra toda aquela situação que nós também já conversamos sobre por que tem mais mulheres. Nascem mais mulheres? Não. Mas as mulheres têm mais tempo de vida. Por quê? Porque são as mulheres que cuidam mais da sua própria saúde e mulheres cuidam mais da sua própria vida e da vida dos outros. Porque, afinal de contas, mulheres causam menos acidentes de trabalho, mulheres causam menos acidentes de trânsito, certo? Mulheres causam menos situações de briga, o número de pessoas com dependência química, dependência alcoólica de mulheres é muito menor do que de homens, e porque nós somos melhores do que vocês. Mentira, eu tô brincando, tá? É só uma bobeirinha assim, mas o nosso comportamento, de fato, tem sido melhor que o dos homens, tá? O nosso, que eu digo, das mulheres em geral. Agora, mapa da página 50, por favor. Aqui, ó. Pronto? Estão lá? Nesse mapa da página 50, eles estão colocando quantos habitantes por quilômetro quadrado tem em cada região do Brasil. Observem a região ali de São Paulo até o litoral, pegando do meio de São Paulo até o litoral do Rio de Janeiro. É uma região com alta densidade demográfica. Muita gente por quilômetro quadrado, acima de 100 pessoas por quilômetro quadrado. Observem o litoral do Nordeste, o extremo litoral do Nordeste, partindo de Maceió até Natal, mais ou menos. Observem uma alta densidade demográfica. Aí você sobe para a região norte e observa que a maior parte do estado do Amazonas, por exemplo, tem o mais baixo das densidades demográficas. Ali diz menos de 1, eu já explico o que significa menos de 1. Tem meia pessoa lá? Não, né? Mas já vou explicar o que quer dizer menos de 1. Em compensação, no entorno da capital Manaus, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Obviamente que se entende que esse vazio demográfico que tem ali em cima é por conta da presença da floresta amazônica e da preservação do ambiente lá. O que significa menos de 1? Não é que tenha meio habitante por quilômetro quadrado, mas é que cada habitante vai ter mais do que 1 quilômetro quadrado. Ele vai ter 5, às vezes 6, às vezes 10 quilômetros quadrados sem outra pessoa para dividir o espaço com ele. Porque é uma quantidade de pessoas muito pequenas em áreas bastante grandes, certo? Então, quando tem uma população muito baixa, assim, eu falo desses menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. E aí eu também falo das situações de vazio demográfico. Vazio demográfico são áreas em que, se você for calcular quilômetro a quilômetro, como eu disse, vai ter uma pessoa a cada 5 quilômetros. Então, são 1 quilômetro, uma pessoa, os outros 4 quilômetros não tem ninguém para dividir. Eu chamo isso de vazio demográfico. Então, a gente tem todas as situações no Brasil. Nós temos áreas de equilíbrio demográfico, áreas de alta densidade demográfica, muita gente no mesmo espaço, e áreas de vazio demográfico. Tá? Isso gera problemas? Gera problemas, sem dúvida nenhuma, porque em áreas de alta concentração populacional ou alta densidade demográfica, fica mais difícil o acesso aos serviços públicos e fica muito mais difícil de manter, né, uma infraestrutura tanto física de construções, quanto uma infraestrutura de serviços, né? Polícia, hospital, e quando eu falo hospital, estou falando da construção e dos médicos e enfermeiros, que mais? Escolas, enfim, tudo isso fica bem mais complicado quando você tem um número elevado de pessoas amontoadas, né? Ou uma alta, em linguagem geográfica, e uma alta densidade demográfica, certo, gente? Ok? Vamos dar uma olhada, aí eu coloquei aqui, ó, para vocês, para a gente conversar e olhar. Olha só, fatores de atração populacionais. Aqui, emprego,
é uma forma de atração populacional. Aí está aqui o emprego no meio. Estudo. Hoje em dia as pessoas elas se mudam de uma cidade para outra para estudar. Isso já acontecia, mas hoje é bem forte porque cada vez mais pessoas no Brasil estão procurando faculdade, pós-graduação, esse tipo de coisa, né? Melhorar a qualidade dos seus serviços. Então, pessoas que vão para outros lugares para estudar e muitos que levam a família inteira. Porque, por exemplo, se você vai fazer uma faculdade, que são 4 anos e você já é casado, você vai com a sua família inteira para lá. Você não vai ficar 4 anos longe, né? Aí tem os empregos, as oportunidades de emprego e a qualidade de vida. Isso também está se tornando cada vez mais importante. Por isso que o litoral de Santa Catarina, essas regiões ali também, que a gente chama da parte europeia de Santa Catarina, Blumenau, Pomerode, estão cada vez recebendo mais pessoas de fora, por conta das várias propagandas da nossa qualidade de vida aqui. Santa Catarina é o estado com a melhor qualidade de vida do Brasil, certo? E essa região centro-litoral é onde tem a melhor qualidade de vida dentro do estado, que tem a melhor qualidade de vida, né? Então, as pessoas buscam migrar para esses lugares. Os movimentos migratórios podem ser voluntários, as pessoas estão indo porque elas querem, porque elas decidiram, é melhor, eu quero estudar lá, eu quero trabalhar lá, ou por questões forçadas, que daí são os refugiados, a gente vai falar disso depois, em outro momento, não agora, porque não temos essa situação no Brasil, né? E existe o movimento controlado, é aquele em que o país controla quem entra e quem sai, em todos, tanto para visita quanto para moradia, tá? Muitos países fazem isso, tem esse controle de entrada e saída de pessoas. As nossas migrações aqui são internas. Aí, ó lá, mapa da página 51, ó, esse aqui. A maior parte das nossas migrações são internas. Observe que há um número elevado de migrações e de fluxos migratórios da década de 2000 para cá, não vou falar de antes, tá? Antes pertence à história. Para a geografia nos importa essas mais atuais. E nessas mais atuais eu tenho um grande movimento de pessoas indo do sudeste para o nordeste e entre o próprio nordeste ali, um movimento grande. Observem que também vem muita gente do nordeste para o sudeste e para o sul, tá? Outro movimento que ocorre muito é entre os 3 estados do sul do Brasil. Pessoas que são do Rio Grande do Sul, que vão para o Paraná, para Santa Catarina. Eu sou um exemplo. Vim do Paraná e estou morando em Santa Catarina. Então, esses movimentos migratórios, e conheço, depois que eu vim morar aqui, já conheço 3 famílias que saíram daqui e foram morar no Paraná. Então, esses movimentos internos na própria região são muito comuns de acontecer. Observem lá no Nordeste, que ó, também tem um movimento de pessoas entrando e saindo entre estados da própria região. Aqui, ó, entre estados da própria região e aqui também, entre estados da própria região. Ó, aqui também no Centro-Oeste. Então, a maioria das pessoas que migram no Brasil, nessa migração interna, faz a migração entre estados da própria região, tá? Quais são os motivos? Êxodo rural é um, que é a saída do campo para ir viver na cidade, para buscar uma cidade para morar, para trabalhar, e a pendularidade também. O que é a pendularidade? São pessoas que moram num lugar, têm a família num lugar, mas se deslocam para outra região do país para trabalhar. Quem nunca viu, por exemplo, quando a gente está no nosso verão aqui, aqueles vendedores que vêm do Nordeste para vender rede, cadeira, coberta, que vêm para a praia vender óculos, vender castanha, esse tipo de coisa. Quem são essas pessoas? São as pessoas que fazem o movimento migratório de pendularidade. A família ficou no Nordeste. Eles vão voltar para o Nordeste, mas eles vêm para cá trabalhar para poder ganhar dinheiro, passam um tempo aqui e voltam para lá. Tá bom? Vou passar agora algumas atividades de tarefa para vocês fazerem, mas o que mais me importa é que vocês mandem os vídeos, tá bom, gente? Tudo bem por aqui? Por enquanto? Tudo. Tá? Lembrem-se, vou marcar a trilha hoje, tá? De Ciências e Geografia. Beijo para vocês, até amanhã. Tchau, professora. Tchau, tchau. Qualquer coisa me chama. Prof, Oi? eu já terminei a parte da culinária, só vou fazer a outra parte que você pediu. Tá bom, beleza. Tchau. Tchau, tchau.